Eu tenho o prazer de compartilhar com você nessa tarde uma porção da palavra de Deus ao nosso coração. Uma porção da palavra de Deus. Eu não sei o que você está fazendo hoje, sábado, dia 28, se você está lavando o carro, a calçada, lavando a louça, já terminando ou ainda não terminou o seu almoço. Deus te abençoe aí na sua casa. Vamos agradecer a Deus porque não tem faltado pão na tua casa, apesar das grandes dificuldades, né? Deus tem suprido as necessidades do teu lar e da tua família. Deus é bom, Deus é maravilhoso. A você, pastor, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar, a você, líder do departamento missionário, a você, meu amado irmão que louva, que prega, que ensina, que é professor da escola bíblica dominical ou que leciona no secular, no dia a dia. Deus te abençoe. Sempre Deus colocou diante de você uma porta aberta. Deus nunca fechou a porta. Você sempre teve e terá liberdade de pregar o evangelho, seja na igreja, seja no ônibus, seja na empresa, no trabalho, no comércio, seja lá na escola, na faculdade. Deus sempre deixou uma porta aberta diante de você. Pregue a tempo e fora de tempo. Fale de Jesus, do grande amor de Deus. Tudo que Ele fez na tua vida. Você não é um pregador daqueles que saem na mídia, né? Daqueles que tem canal no YouTube. Você é aquele pregador que o seu nome sempre é e sempre será comentado no céu. Não te preocupe. A melhor e maior mensagem é a nossa vida. Não é aquela que eles dizem, esse pregador quebrou tudo, essa é a melhor mensagem de 2024, esse é o melhor pregador da mídia de hoje. Não, você não é desses. Você é daquele que prega o amor de Deus, vive o amor de Deus e mais do que tudo, o teu nome é comentado no céu todos os dias, porque de uma forma linda, maravilhosa, preciosa, Deus te usa para levar o amor dele aos corações dos pecadores. Deus te abençoe. Vamos lá, eu tenho uma reflexão contigo nessa tarde para compartilhar com os nossos amados irmãos. E o título dela é Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não dá para negar, Jesus está voltando. Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele está voltando e nós sabemos disso. Nós sabemos disso porque todas as coisas, tudo confirma que Jesus está voltando. Eu quero tomar por base Mateus capítulo 24, o apóstolo, discípulo, o servo de Deus, o ex-cobrador de impostos, chamado Mateus, né? Mateus capítulo 24, verso 3 e 4, verso 13, verso 27, verso 30 e 31, verso 35 ao 51. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, acompanhe, por favor, e vamos à palavra de Deus para que ela fale ao coração de alguém que está negligenciando, alguém que está perdendo a fé, alguém que está esmorecendo, alguém que está dormindo, cochilando, está quase perdendo a sua salvação, mas nessa tarde pedimos a Deus que você seja despertado, despertada e volte às fileiras daqueles que esperam Jesus para a nossa morada celestial. Jesus está voltando. Mateus 24, 3 e 4. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Verso 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Verso 13 do capítulo 24 de Mateus. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse é o objetivo da palavra nessa tarde. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós não somos daqueles que recuam. Nós não somos daqueles que se assentam à beira do caminho a mendigar e a reclamar e a murmurar. Nós somos daqueles que avançam, que perseveram, que persistem, que batem a porta, que se preparam, porque
aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 4, 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Verso 30, Mateus 24 e 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Verso 35 do capítulo 24 de Mateus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Verso 43 do capítulo 24 de Mateus. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo, num dia em que não espera, e a hora em que não sabe, e separá-lo-á, e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Oh, meus amados irmãos, Jesus está às portas. Devemos nos preparar, devemos estar prontos esperando a vinda do Senhor. Não importa a tua idade, não importa a tua saúde, não importa a tua posição financeira, não importa a tua posição eclesiástica, uma coisa é certa: Jesus está voltando, e Ele está vindo para buscar a sua igreja, ou para buscar a mim e a você, a cada um de nós. A advertência é a palavra de ordem para esses dias. Advertência. Vamos abrir os ouvidos, abrir os olhos, abrir o coração e estar prontos, porque a qualquer momento Ele toca a porta de nosso coração e diz: está na hora, está pronta, porque está na hora. Alguém pergunta: será que haverá uma guerra nuclear ou está longe de acontecer? Devido às guerras no Oriente Médio entre Israel e Hamas, Israel e Hezbollah, Israel e os Houthis, Israel e a Síria. É muita guerra no Oriente Médio. Devido às guerras na Ásia, na Europa, em toda a OTAN, o Tratado do Atlântico Norte, favorecendo a Ucrânia, e a Ucrânia contra a Rússia, e a Rússia do lado dela, a Coreia do Norte, a China, o Irã e outros mais ali ao redor a favor. A guerra está em todos os lugares. A guerra na América do Sul, a guerra na África, a guerra em Moçambique esse mês. Estão morrendo muitas pessoas numa guerra civil. No Haiti tem uma grande guerra civil.
morrem muitas pessoas diariamente, não importando a idade, é crianças, é velhinhos, é pessoas de idade, é pessoas maduras, é pessoas novas, estão morrendo uma média de 100 a 200 pessoas por final de semana sendo metralhado. Então, alguém pergunta, será que haverá antes da vinda de Jesus uma guerra nuclear ou está longe de acontecer? Vemos hoje essas potências mundiais com seus armamentos nucleares, terra, mar e ar, armados até os dentes, e o seu povo faminto na miséria. Os líderes mundiais, que são ditadores, eles gastam quase todas as suas reservas em armamentos pesados para matar o seu semelhante e deixando o seu próprio povo à míngua, de fome, de sede, morrendo de frio, morrendo nas ruas. Vemos hoje essas potências e ninguém faz nada. E alguém pergunta, será que vai haver uma guerra nuclear antes da vinda de Jesus? Países hostis que não temem a Deus e que desconhecem a palavra de Deus e as profecias nelas contidas. O mais interessante é que esses líderes sempre estão rodeados de sacerdotes, supérfluos sacerdotes, sacerdotes a caráter, vestidos a caráter, que ainda fazem missas, que ainda fazem cultos, que ainda dão a bênção aos ditadores para que continue a guerra, porque a guerra é do Senhor. Nos países árabes você vê pessoas matando em nome de Deus, e alguém pergunta, será que haverá coisa pior antes da vinda do Senhor? Eu digo uma coisa para você, essas pessoas desconhecem a palavra de Deus e as profecias nelas contidas. Bombas de todos os tipos e capazes de eliminar e dizimar milhões de vidas em um só dia de batalha. Países que gastam mais dinheiro com armamento do que com educação, do que com a saúde ou com a moradia. Guerras, rumores de guerras, terremotos, tufões, furacões, tsunamis, catástrofes sobre a terra como nunca visto antes. E alguém pergunta, será que Jesus está voltando? Será que precisamos de mais sinais do que estes para dizer que Jesus está voltando? Jesus está às portas. Ele falou, não será como muitos pensam. Jesus vem amanhã, é dia 29 de dezembro, então até a meia-noite nós vamos nos divertir, nós vamos beber, vamos usar droga, nos prostituir, adulterar, mentir, enganar. A partir da meia-noite a gente dobra o joelho e pede perdão, e amanhã tomamos um café, reunimos com a família, porque Jesus prometeu voltar amanhã. Não, do dia e hora ninguém sabe, o momento exato somente o Pai, o Todo-Poderoso sabe, mas Jesus está voltando. Prepare-se. Leis que estão sendo aprovadas e contrárias à moral da família, contrárias à palavra de Deus, projetos de lei aprovados pela maioria do Congresso e do Senado, não só brasileiro, mas de todos os países, contrárias à moral que Deus sempre preservou, contrárias à família que Deus a criou, contrárias à palavra de Deus, que Deus disse, passará tudo, mas a minha palavra não há de passar. Um animal hoje vale mais do que um ser humano, do que uma pessoa. Se você hoje matar uma pessoa, amanhã você está livre, mas se você matar um animal, você é multado e você é preso. As pessoas hoje valem mais do que o animal, não desmerecendo um animal, mas assim é as leis dos homens hoje. Uma planta, uma árvore hoje vale mais do que o ser humano, vale mais do que uma pessoa. Se você corta uma árvore, se você derruba uma árvore, você vai preso, você paga multa, mas se você matar uma pessoa, no dia seguinte você está solto, porque haverá alguém que vai defender você e você não vai responder aquele processo. Hoje nós temos uma grande inversão de valores em nossa sociedade, uma grande inversão de valores. Ser ou ter são duas coisas muito diferentes. Ser ou ter vale mais do que ter, do que ser. Hoje em dia as pessoas são julgadas pelo que ela tem.
se ela é rica, se ela é poderosa, se ela é milionária, a lei não está acima dela. Mas se há apenas um ser, esse será julgado, condenado e morto e vai desaparecer. Então ser e ter tem muita diferença. Para Deus, ter não vale nada. Essas coisas do mundo, essas coisas materiais, supérfluas, passageiras, para Deus não vale. O que vale é o ser humano, é a alma humana, é a vida humana. Então diz assim, hoje as leis dizem, se você tem, você consegue pagar e você consegue escapar. Mas se você não tem nada, pobre miserável, é você que será condenado. É assim que vive a sociedade de todo o mundo hoje. Ter e ser. Leis que são aprovadas em favor do erro e dos errados, em favor dos que cometem delitos. Nossa polícia prende um delinquente e leva a um juiz, e este manda soltar aquele que deveria estar preso pelo seu erro, e sabendo que não lhe vai acarretar nenhum problema, essa pessoa volta a praticar seu erro novamente. Mas isso já estava escrito na palavra de Deus. Hoje prende-se, leva-se a um juiz, e ele não pode fazer nada, porque ele também está com as mãos atadas, ele é obrigado a soltar, porque a lei diz que esse tipo de delinquente não pode estar preso, porque é um peso, um prejuízo para o Estado. Então solte-o novamente. Mas o sábio Salomão escreveu em Eclesiastes capítulo 8, verso 11, porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Eu vou ler de novo com você, e você pausadamente aí na sua Bíblia, sublinha isso, marque isso. Eclesiastes 8 e 11, porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a fazer o mal. Porque não há castigo, porque não há prisão, porque não há justiça. Então vamos continuar a praticar o mal. Essa nossa tristeza hoje, que conhecemos a Bíblia Sagrada, que conhecemos a moral da família, que conhecemos o Estado brasileiro, o Estado mundial hoje que conhecemos, e sabemos que quem semeia o mal vai colher o mal, mas quem semeia o bem vai colher o bem. Quem semeia o ódio vai colher o ódio, mas quem semeia o amor vai colher o amor. Quem semeia a bondade vai colher a bondade, mas quem semeia a iniquidade colherá a iniquidade. Isso é o grave problema hoje. E quem se posicionar contra essas leis é rechaçado, condenado, humilhado e ainda processado. Quem está confiante e ansioso que as coisas irão melhorar, está redondamente enganado. Se nós esperamos que as coisas não só no nosso país, mas no mundo vai melhorar, estamos redondamente enganados. Por quê? Porque quanto mais se aproxima a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais as potestades do ar, mais os principados e opressores vão oprimindo a humanidade, e a inversão de valores ganha status. A inversão de valores é que manda. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Prepare-se, porque Jesus está voltando. Nós lemos esse texto sobre o patriarca Noé. A raça humana estava corrompida. No tempo do patriarca Noé, a raça humana estava corrompida. Em Gênesis capítulo 6, verso 3 a 8, diz assim: então disse o Senhor, não contenderá ou não viverá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão apenas 120 anos e eu vou acabar com tudo. Foi Deus que estipulou e determinou. E havia naqueles dias gigantes na terra. E depois, quando os filhos de Deus entraram a filha dos homens e dela geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe
em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, no meio desta nação corrompida, porém achou graça aos olhos do Senhor. Havia um justo, havia uma família justa no meio da terra. No meio de todos os milhões de moradores, Deus encontrou um que o seu coração era reto, que o seu coração era justo. Deus já havia determinado a extinção e a destruição da humanidade. Deus ainda deu ao homem 121 anos de tempo para se arrepender. Enquanto Noé construía a arca em pleno deserto, em um mundo que não havia nunca experimentado uma chuva, o mundo de Noé não conhecia a chuva que descia do céu. Era algo inédito, algo que nunca havia ocorrido. E ele pregava: vai haver um dilúvio, vai chover 40 dias e 40 noites. E o povo zombava. Como nós pregamos hoje, Jesus está voltando. E este mundo será destruído com fogo e enxofre. É o que Deus promete na sua palavra. Arrependei-vos, convertei-vos, voltai ao caminho, voltai à palavra de Deus. Mas ninguém quer ouvir. Eles rechaçam, eles repudiam, eles nos processam, eles nos caluniam, nos apedrejam, que somos loucos, antiquados, quadrados. Mas nós ficamos com a palavra, nós ficamos com a Bíblia Sagrada, nós ficamos com aquela palavra que não muda, que não existe erro nela, que o que ela disse se cumpre, porque ela saiu da boca do Todo-Poderoso, que não depende do passado, presente e futuro. Ele é o passado, ele é o presente, ele é o futuro, ele já está lá na frente, ele já sabe o que aconteceu com a humanidade, por isso ele nos adverte: prepara-te, prepara o teu coração, volta às origens, crê na palavra, porque Jesus está voltando. Enquanto o patriarca construía a arca, ele também pregava aos rebeldes, mas em troca ele recebia críticas, zombarias, ofensas, e não é isso que recebemos hoje. Somos até processados, somos até caluniados, somos até excluídos da mídia, porque falamos uma palavra que está escrito na Bíblia Sagrada. O Senhor encontrou ao patriarca em meio a uma geração corrompida e perversa. Deus encontrou uma família que ele resolveu usar para construir aquele grande transatlântico, uma grande arca que não tinha nem motor e nem leme. Como pode? Você vai construir um transatlântico que não tem motor e não tem leme? E Deus disse: eu sou o gerador, eu sou que levo para onde eu quero, eu dirijo para onde eu quero. Deus era motor e leme da grande arca de Noé. Imagine 40 mil animais lá dentro, 8 pessoas, alimento para um ano. Ele ficou 1 ano e 1 semana dentro daquela arca, sem temer, porque ele sabia quem havia falado com ele, que a sua palavra é irreversível, que a sua palavra é imutável, que a sua palavra é poderosa, que a sua palavra é viva e eficaz. Deus falou com ele e ele obedeceu. O Senhor encontrou o patriarca em meio a essa geração que havia sido condenada, e a sua condenação já havia sido determinada por Deus. Noé nos dá uma ideia de como estava a geração do seu tempo, e nos ensina que igual está a nossa geração hoje. A nossa geração não é diferente da geração de Noé. A geração hoje está difícil de compreender, difícil de entender. Os crentes fiéis diminuem a cada dia. O crente com compromisso da palavra, a cada dia ele diminui mais. Temos igrejas cheias, abarrotadas, mas eles não estão esperando Jesus. Eles estão esperando encher o bolso de dinheiro, de ouro, de prata, aparecer na mídia, fazer festa. Eles estão esperando que as coisas mudem para eles, um casamento novo, uma casa nova,
uma viagem nova, algo novo nessa terra, mas eles não estão, a maioria deles não está esperando Jesus voltar. E agora, como ficam os missionários? Como está a atuação do missionário hoje? A grande dificuldade, a grande necessidade do povo crer. O que acontece hoje, eu vou dizer para você, é a palavra de Deus desaparecendo do meio da igreja. Tem muito oba-oba no meio da igreja, tem muito show gospel, tem muitas reuniões com muitas cores, muitas luzes, muita festa, mas pouca palavra. O povo não para mais para ouvir a palavra, o povo não para mais para ler a palavra, o povo de Deus não para mais para comer e beber a palavra. É muito congresso, e nesses congressos não tem salvação de almas. Se tem, elas desaparecem, ao fechar o templo, elas sumiram, desapareceram. O que nós devemos fazer é parar um pouco como pastor, como reverendo, como evangelista, como presbítero, como servo, como professor, e reunir o povo e ler a palavra, e ensinar a palavra, e levá-los a beber a palavra, como um pastor leva suas ovelhas ao riacho de águas frescas, levá-los a palavra, a meditação, o estudo, para que a fé volte a brotar. O problema hoje é que se deixarmos de ler a Bíblia, se deixarmos de estudar a Bíblia, se deixarmos de pregar a Bíblia, o povo não vai ter mais fé e não vai mais crer na vinda do Senhor. O nosso grande erro hoje é excluir a Bíblia dos nossos cultos. Tem culto de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, mas nesse culto tem 10 minutos de Bíblia Sagrada, tem 5 minutos de leitura, tem 2 horas de louvor. É bom o louvor, é maravilhoso, é para Deus a adoração e o louvor, mas cadê o pão? Tem muito peixe, mas não tem pão. Sem pão o povo não vive, sem pão o povo não sobrevive, não tem organismo que sobrevive sem pão. O pão é o carboidrato que precisa para nos dar energia para continuar a caminhada, e nós precisamos dar pão ao povo. Agora, se você não está dando pão, é porque você não tem pão para dar ao povo. Como eu posso ensinar a Bíblia se eu não estudo a Bíblia? Como eu posso pregar a Bíblia se eu não vivo a Bíblia? E eu não consigo produzir fé no coração daqueles que me ouvem. Eu preciso voltar à fonte que é a Bíblia Sagrada. É ali a fonte que nos dá vida e vida com abundância. Olha, meus irmãos, Noé nos dá essa ideia da nossa geração e a geração dele não tem diferença. Todos estamos preocupados hoje com casamentos, construção, aquisição de uma casa, carros, sítios, fazenda, viagens, passeio, lazer, e esquecemos de preparar a nossa vida para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 8, verso 34 diz: e chamando a si a multidão, e Jesus disse, chamando a si a multidão, com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Hoje temos crimes nos jornais, na TV, nas ruas, no meio das famílias e no dia a dia. Deus disse a Noé: eu vou julgar esse mundo, vou fazer chover 40 dias e 40 noites, e vai morrer todos os seres vivos de sobre a face da terra. Deus tem falado que nós somos os portadores da mensagem final, em que Deus vai destruir essa terra e vai fazer um novo céu e uma nova terra. E poucos são aqueles que nos ouvem
ou nos dão crédito. Hoje vivemos no meio de uma sociedade que está podre, caída, banalizando tudo, banalizando o casamento, a família, as leis que cuidavam da moral da família e do país. Leis que estão sendo aprovadas para abolir o nome dos pais da certidão de nascimento. Leis que estão absolvendo os pedófilos de seu crime de pedofilia. Agora dizem que não é mais crime, mas sim um desvio de comportamento do pedófilo. Portanto, não responderão mais judicialmente, mas sim serão levados a um tratamento psicológico. Homossexualismo, lesbianismo, hoje está na moda e não é mais permitido refutá-los ou ofendê-los porque incorrem no crime de homofobia. Nas escolas não haverá mais 2 banheiros, feminino e masculino. A ideologia de gênero condena 2 banheiros. Entidades querem e estão no Supremo para serem aprovadas as leis que favorecem a ideologia de gênero. As crianças de agora em diante não vão mais trazer na sua certidão de nascimento o sexo da criança, e sim o sexo indefinido. E mais tarde as suas próprias crianças escolherão qual o que sexo querem pertencer. Olha o que dizem os nossos juristas, que o nosso STF, que deveria ser o guardião da lei, da moral e da ética do povo, agora aprova as leis que mancham, maculam e a moral do nosso povo brasileiro. Assim dizem os nossos juristas, aqueles que entendem das leis. Jesus está voltando. Preparem-se. Devemos chorar por pessoas que descem diariamente ao inferno, sem conhecer o Evangelho e sem ouvir a respeito de Jesus Cristo. Quantos descem ao inferno que já ouviram e não aceitaram a Jesus Cristo? Quantos que descem ao inferno que já foram salvos e perderam na caminhada, desviando o seu objetivo e rejeitando o amor de Deus? Quantos que descem ao inferno que já foram ensinadores, pregadores, homens e mulheres usados nas mãos de Deus, mas lamentavelmente não estavam preparados esperando Jesus. Lucas 12:35 diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante aos homens que esperam seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aquele servo, os quais quando o Senhor vier achar vigiando, em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa e chegando-se os servirá. Bem-aventurado aqueles servos, os quais quando o Senhor vier achar vigiando, se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós apercebidos, preparados, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, diz essas parábolas a nós ou também a todos? E disse o Senhor Jesus: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, não vai vir hoje não, e começar a espancar os criados e criadas, e comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo, no dia em que não espera, numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor não se aprontou, nem fez conforme a vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube, fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. É a palavra do Senhor. Eu quero terminar essa reflexão com você, lendo
segunda carta de Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 18. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambos as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e dos mandamentos do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouros e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser, e em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que nelas sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, para como no dia da eternidade. Amém, amém e amém. Jesus está voltando. Devemos estar todos preparados. Jesus está voltando. Devemos estar todos preparados. Amado Espírito Santo, Senhor de glória, de poder e majestade, nos humilhamos diante da Tua presença nesta hora, porque sabemos que a vinda do Senhor se aproxima. Quem sabe o Senhor não venha buscar a sua igreja hoje, mas quantos neste mês de dezembro, irmãos nossos, parentes, amigos, desceram à sepultura e para eles a vinda do Senhor já aconteceu? E quantos vão descer à sepultura antes do dia 31 de dezembro, antes de começar o novo ano, e não estão preparados, estão desapercebidos, estão festejando um momento tão difícil para a igreja, Senhor. São esses dias de festa, onde as pessoas se perdem, onde as pessoas negligenciam,
onde as pessoas relaxam a sua vida espiritual, onde as pessoas deixam de buscar a tua presença, onde elas se afastam da tua palavra e até dos cultos e da tua casa. Pai, tem misericórdia da raça humana, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da nossa família, tem misericórdia de cada crente, de cada servo, de cada salvo, porque num piscar de olhos nós podemos perder a nossa salvação, nós podemos perder o céu, Senhor. Tem pessoas trocando o céu por uma balada, por um carreiro de cocaína, por uma cerveja. Tem pessoas perdendo o céu por um baseado de maconha, por uma pedra de crack. Tem pessoas perdendo o céu por uma noite no motel com alguém desconhecido. Tem pessoas perdendo o céu, a salvação e a eternidade com Deus por causa da prostituição, por causa da murmuração, por causa da incredulidade. Tem pessoas trocando ouro por lama, por pedra comum. Tem pessoas trocando, Senhor, a salvação que custou o preço do Calvário, o sangue derramado de alguém inocente, trocando por coisas supérfluas, banais, passageiras. Deus Todo-Poderoso, o Senhor está voltando e nós queremos estar apercebidos, nós queremos estar atentos, nossos ouvidos abertos, nossos olhos abertos, nosso coração, Senhor, pronto esperando o Senhor quando voltar das bodas. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos em favor dos nossos irmãos, oramos em favor da igreja, oramos em favor do pregador para que não pare de pregar, do ensinador para que não pare de ensinar, do evangelista para que não pare de evangelizar, do missionário para que não pare de avançar, mas que ele continue avançando, pregando, Senhor, levando a tua palavra. Oh, amado Espírito Santo, sabemos que o Senhor está voltando. Todas as coisas no planeta indicam que Jesus está voltando. É o clima, é a guerra, é a fome, é a peste, Senhor. É, Senhor, as pessoas zombando e criticando e se levantando contra Deus e contra a sua palavra, contra a igreja, contra os santos, contra teu povo que faz a tua obra e a tua vontade. É por isso que nesta tarde esta palavra está no meu coração. Jesus está voltando. Senhor, nós queremos estar preparados e nós também queremos ganhar aquele familiar. Não deixe nenhum deles partir para a eternidade sem nos ouvir, seja nos últimos minutos, mas nós queremos ganhá-los para a glória do teu nome, para a glória do teu reino. Nós queremos ganhá-los para ti. Nós queremos levar a palavra, seja nos últimos minutos, num leito de enfermidade, num acidente, numa fatalidade, mas nós queremos estar ali para levar a tua palavra e pronto a testificar, Senhor, do céu, da salvação, do perdão e do teu grande amor para com essas vidas. Amado Espírito Santo, abençoe a obra missionária, abençoe o contribuinte, o dizimista, o ofertante, o intercessor, abençoe o missionário no campo, levanta-o, dá saúde, dá graça, dá autoridade, para que ele possa ser sempre um mensageiro da tua palavra. Senhor, abençoa a tua igreja no Brasil, continua a levantar uma igreja firme, forte e poderosa, que seja o sal desta terra, que seja a luz desta nação. Abençoa a igreja nos países comunistas, islâmicos, nos países ateus, nos países onde está sendo proibido pregar a tua palavra, mas ali tu tem testemunhas, tu tem missionários, tu tem pregadores, às escondidas, Senhor, mas tu tem testemunha. O Senhor jamais ficou sem testemunha em lugar algum. Onde sopra o vento, ali uma testemunha. Deus age poderosamente. Esta é a nossa oração. Este é o nosso trabalho, o trabalho da equipe Voz Missionária, levar a tua mensagem aos quatro cantos da terra. Usa-nos para a glória do teu nome. Assim oramos e assim te agradecemos. Obrigado, Pai, porque Jesus está voltando.